Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Meu nome é Roberto, sou motorista desde 2018 e você está no canal Conversa de Motora. Muita gente me pergunta sobre qual é o melhor carro para se trabalhar com aplicativos, para fazer translados, enfim. As pessoas me perguntam qual é a economia, o que tem de bom, o que tem de ruim. Alguns carros que já passaram pela minha mão eu conheço muito bem. E outros eu vejo falar em grupos especializados, leio muito material especializado. Eu trouxe aqui alguns exemplos de veículos que podem ser utilizados para aplicativo, mas lembrando que isso é muito gosto pessoal também, tá? Mas eu vejo que normalmente as informações elas batem com aquilo que é a realidade, né? Então tem muitos carros que se usa para aplicativo e tem muitos carros que são excelentes carros para essa atividade. Lembrando que é uma atividade que estraga muito o veículo. Por exemplo, óleo e filtro. Eu troco o óleo e filtro do meu carro a cada 10 mil quilômetros, ou seja, mais ou menos 30 dias vai ser trocado óleo e filtro todos os meses. Então isso também tem que colocar no papel, né? Toda essa manutenção, né, do veículo também tem que colocar no papel. Tem alguns veículos que têm óleo mais caro, outros veículos têm óleo mais barato. E isso, como tu roda muito, acaba comprometendo o teu orçamento. Então hoje vamos falar sobre veículos para aplicativo. Então se inscreve no canal, dá um like, compartilha com seus amigos e bora pro vídeo. Eu vou falar do modelo que eu utilizei por muito tempo, tá? Que é um modelo de 2013. Eu usei o modelo 2013, o HB20. Eu utilizava um sedã, tá? Mas o sedã, tanto o sedã quanto o HB20 normal, eles têm praticamente as mesmas virtudes e os mesmos defeitos, né? Então, os dois se equivalem. A diferença é o maior porta-mala. O restante é praticamente a mesma coisa. O modelo novo 2023 fizeram uma restilização e ele ficou com uma cara mais bonita do que o modelo anterior. Mas lembrando que são sempre os mesmos carros, né? Só restilizações de meia vida que se diz. Então assim, o primeiro HB20 com motor capa, 3 cilindros, bem moderno para sua época, mas a economia dele não era tão grande como os motores 3 cilindros atuais. Até mesmo os motores que vieram depois. Quais as virtudes dele? Além de ser um carro extremamente confortável, ele tem um bom acabamento, um motor razoavelmente econômico, já não é mais tão econômico quanto os motores atuais, mas cumpre bem a função. Em caso do sedã, que pode trabalhar no Comfort, tem um excelente porta-mala. A única ressalva do porta-mala é aquele braço, o braço que segura a tampa do porta-mala. Eu particularmente não gosto desse braço, por quê? Porque se tu carregar muita mala no carro, na hora de fechar a tampa vai amassar as malas. E um outro problema que eu via no HB20 é o espaço interno, diminuto. Às vezes quando tinha que entrar uma pessoa um pouco maior, um pouco mais gordinha, eu tinha que puxar o banco dianteiro para frente e para a pessoa entrar atrás, e às vezes puxar o banco de trás para a pessoa entrar na frente. Era bem complicado. K, qualquer modelo dele, o novo K. Virtudes do K: um carro econômico, espaçoso, confortável, só que um porém, raspava muito embaixo, suspensão muito molenga, tive que trocar algumas peças da suspensão e o câmbio também te deixa na mão. Por que que deixa na mão? Porque o câmbio dele, apesar de ser um câmbio mecânico, ele tem muitas peças plásticas. Ocorre que o K ainda tem peças sobressalentes tranquilamente, tu não vai ter problema de peça. Só que necessariamente tu vai ter que recorrer à internet. Não há como, por exemplo, tu ir numa revenda mais porque a Ford saiu do Brasil. Então assim, tu pode ir na revenda, numa antiga revenda da Ford, achar as peças que tu precisa, mas tu vai se valer da internet. O K compartilha peças com o Fiesta,
com a EcoSport, com o Focus. Então, para peças não vai ter problema. Só que tu tem que lembrar que tu vai ter que esperar essas peças chegarem, porque tu vai se valer muito da internet. Mas são peças realmente que estão na média dos outros veículos, tá? Então não são peças caras, são peças baratas e um motor super confiável. Câmbio eu tive um problema na garantia, que quebrou o câmbio e eles trocaram na garantia. E na TBI. O que é a TBI? A TBI é a famosa borboleta. A borboleta, dentro dela é um corpo metálico e dentro dela tem uma peça plástica. E essa peça plástica resseca e quebra. Normalmente é R$19 a peça. Vai gastar muito mais para trocar do que comprar ela na internet. E é vendida separada também. Fiat Mobi. Os primeiros não são tão econômicos assim, sabe? É um carro menor. Como é um carro diminuto, não vai permitir que faça comfort com ele, né? Mas me falaram muito bem dele, do Mobi, tá? As pessoas gostam muito dele e é um carro de entrada, né? Um dos carros mais baratos do Brasil. Então, o custo-benefício dele tem que ser considerado também. Fiat, a manutenção é um pouco mais cara, né? Mas normalmente os Fiat não dão manutenção, são motores confiáveis. Fiat Argo, esse hoje é um dos queridinhos dos motoristas de aplicativo. Bonito, bem acabado, bastante equipado, é um carro excelente. Alguns problemas que eu vejo no Argo, principalmente a manutenção, inclusive uma manutenção um pouquinho maior que seu primo Mobi, né? E a Fiat tem umas peças um pouco mais caras, mas sempre na média do mercado. Chevrolet Prisma, esse é um excelente carro, tá? Apesar de não ter tantos confortos como outros veículos, ele tem uma suspensão boa. Já trabalhei com Prisma do modelo antigo. O porta-mala é excelente, o espaço interno também. Fica só o acabamento que poderia ser melhor. Como é um carro muito simples, é um carro extremamente econômico. O acabamento deixa um pouco a desejar por ser um carro de entrada. Na época era um carro de entrada da Chevrolet. Eu fui ver na época um Prisma para comprar e ele era 52 mil. Isso em 2018. E ele vinha sem som e sem tapete, que eu achei um absurdo, né? E 52 mil era a média dos veículos na época. Era K, as três opções que eu tinha, Voyage, K e o Prisma. Eu optei na época pelo K, mas ele vinha com 52 mil sem som, só preparação para som, que eu acho um absurdo. Não tinha nem tapete, né? Tu tinha que comprar tapete separado, é outro absurdo também, né? E na época o único que tinha um diferencial de preço era o Cronos, né? Que ele era mais caro, ele era 55 mil. E aí já fugia do meu orçamento. 3 mil na época era uma diferença considerável, né? Tô falando disso de 2018, né? Logan. Esse sim é um tanque. Um verdadeiro tanque. Bonito. Eu acho ele até hoje um carro muito bonito. É um carro excelente para botar GNV. Tá? Ele funciona muito bem com GNV. Ele dá uma economia. Eu cheguei a fazer média de 23 km por metro cúbico dele, tá? Um cilindro 17,5, fiz 350 km, tá? É um carro excelente, um motor moderno, mais simples, ele não tem muita frescura. Ele permite que o motorista instale bocal de abastecimento no tanque, ao lado do tanque original. Por quê? Porque todo o conjunto ali é metálico. Ele é o verdadeiro tanque de guerra. Alto, espaçoso e inquebrável. Quais são os problemas do Logan? Acabamento simples e volante pesado.
Ele é uma mistura de elétrico com hidráulico, ele é eletrohidráulico, ou seja, ele funciona com hidráulico, porém ele tem um motor separado do motor principal, que não rouba energia do motor principal, ou seja, diminui o consumo. Porém o volante é muito pesado. Ah, e detalhe, ele não é progressivo, né? Então ele acaba sendo muito pesado. Ele tem um porta-mala enorme e algumas coisas que eu não gostava, por exemplo, aquela mola para segurar o porta-mala, que eu achava meio desnecessária. Também um carro na faixa, que na época era na faixa de 50 mil. Também um excelente carro para colocar GNV, porém, assim que tu coloca, ele aparece a luz do painel, ele dá um falso positivo de consumo de gasolina, sendo que ele não está consumindo gasolina. E isso acontece em toda a linha Renault e Nissan também. Aparece no painel que ele está gastando gasolina, só que ele não está. Ele está só no GNV. A solução para isso é sacar o fusível dele e zerar o odômetro. Só que isso vai acontecer regularmente. Etios, Toyota. Um dos carros preferidos de taxistas. Taxista usa muito Etios. E tem a fama de ser inquebrável. Toyota, né? Toyota é Toyota. É impressionante. E tem uma coisa muito estranha que é o painel com o mostrador central no painel e não centralizado no volante, que é uma sensação muito estranha. No começo, depois a gente vai acostumando, mas é um Toyota e é muito confiável. Ah, lembrando que o Logan tem as mesmas virtudes e defeitos do Renault Sandero. Quando tu fala em Logan, tu fala em Sandero, que são praticamente o mesmo carro. Mas voltando ao Etios, além do design ser lá não muito agradável aos olhos, ele tem o painel, o mostrador do painel no centro, que eu acho uma coisa meio estranha. Isso foi tudo para reduzir custo, né? Porque aí ele poderia ser produzido em mercados que usam a mão inglesa, sem precisar trocar o volante de lugar. Eu acho que é uma economia meio burra, mas enfim. Eu acho até estranho. A primeira coisa que se estranha é o painel do Etios, mas é um excelente carro e tem fama de inquebrável. É um pouco gastador, é um pouco mais gastador que os modelos 1.0, que ele é 1.3, né? E tem o modelo 1.5 também, mas é excelente para GNV. Quem quiser colocar GNV no Etios, tem uma boa escolha. Voyage, um carro excelente e preferido de taxistas, né? Apesar de ter um projeto bem ultrapassado. O Voyage remonta à época do Polo, né? Que já saiu até de linha o modelo anterior. A plataforma é de Polo. Observe que no Voyage ele não tem, por exemplo, painel integrado à lateral do veículo. Por quê? Porque isso são coisas de veículos mais modernos. Então o acabamento deixa a desejar. Ainda tem Voyages com aquela roleta para baixar o banco, que também é uma coisa bem arcaica. E na época que eu fui comprar o K, ele custava 52 mil. O Voyage, como eu achava que era um projeto mais antigo, eu disse assim, não, o Voyage deve ser mais barato. E eu compraria um Voyage com toda certeza, até pelo bom motor AE 111, né? Então assim, eu fui comprar um Voyage e era 52 mil. E o único item de conforto que ele tinha era o volante com regulagem do rádio, né? O rádio com controle no volante. E nenhum item mais de conforto. E aquela rodinha para descer e subir o banco. Uma rodinha totalmente arcaica, né? Mas é um carro bom, um carro confortável. Prefiro os modelos mecânicos, né? Volkswagen Up, outro queridinho dos motoristas de aplicativo. Charmoso, passoso, bonito, motor que depois foi estendido para o restante da linha, né? Motor 3 cilindros. Foi lançado primeiro para o Up, depois foi colocado no Voyage, como o Voyage ainda tinha um motor antigo, 4 cilindros, se não me engano foi de 2017, né? A Volkswagen fez a mudança de motor do Voyage. Claro, no Voyage o desempenho do motor não é o mesmo.
e ele varia muito, inclusive na ergonomia. O Up é voltado para esse motor, o Up foi feito com esse motor. É o mesmo princípio do Prius e do Toyota Corolla híbrido. Os dois são híbridos, mas o Prius se sai melhor por ser híbrido naturalmente. A mesma coisa é o Volkswagen Up. Ele já nasceu com aquele motor, foi lançado com aquele motor e ele se dá muito bem. Econômico, espaçoso, prefira sempre os modelos mecânicos, fuja do U-Motion. E fuja mesmo, tá? Porque aquele câmbio é muito ruim. Aliás, todos os câmbios semi-automatizados no Brasil não deram certo, né? E-Motion, Easytronic, GSM, GSE, todos eles fuja. E-Motion também dá problema. E o Power Shift da Ford, não vou nem comentar, né? Tem inúmeras reclamações dele. E todos eles quebram, uma coisa impressionante. O meu, eu tinha, antes do K, eu tive um Ford Fiesta. Foi o primeiro carro que eu comecei a trabalhar e o câmbio quebrou. Quebrou e foi necessário 28 dias para conserto do câmbio. Eu quase infartei. Mas não era a hora ainda de infartar. Enfim. Eu fiquei 28 dias trabalhando com Up e Motion e os problemas são os mesmos. Renault Kwid, o carro de 3 parafusos. É um Renault, ele é um carro muito forte, muito bom de trabalhar, espaço interno complicado, os materiais do painel não são de melhor qualidade, a multimídia é boa, hoje tem Android Auto, o carro por dentro, o espaço interno dele é limitadíssimo. Toda vez que o cara engata a quinta marcha, dá um cotovelaço no passageiro, né? Mas é um excelente carro para aplicativo, só que tem aquela coisa, né? Tanto o Up quanto o Renault Kwid, eles não pegam Comfort, né? Então tu não vai fazer Comfort com eles. Então te limita a algumas coisas. Mas é hoje um dos carros mais econômicos do Brasil e também o carro mais barato do Brasil. Então o custo-benefício dele é muito bom. Então entre Mobi e Renault Kwid, eu ficaria ainda com o Kwid, tá? Mas o Mobi também é uma ótima opção. Uno, o modelo mais antigo de todos que eu citei. É um projeto mais antigo, que foi redescoberto agora. Os Uno passaram muito tempo depois da mudança de veículo, que hoje não é o Uno não é mais aquele Uno quadrado que a gente conheceu, né? Ele é um projeto totalmente novo, mas que já tem uma certa idade e já está fora de linha. E já acusava os anos, espaço interno apertado, motor antigo, aqueles antigos Firefly, né? Que são motores não tão econômicos, mas é um bom carro também para trabalhar com aplicativo, tá? Apesar dele ser um projeto mais antigo. E também não trabalha no Comfort. Dos carros mais novos eu posso citar também o Onix Plus e o Onix normal, né? É o carro que hoje eu utilizo e eu tenho algumas ressalvas com ele. Eu não sou a pessoa de ficar elogiando o carro, sendo que ele tem virtudes e defeitos. A primeira virtude, ele hoje, o modelo 20, 21 e 22, LT mecânico, é o carro mais econômico do Brasil. Inclusive, estranhamente, eu acho muito estranho isso, o sedã é mais econômico que o hatch, sendo que o hatch é mais leve. Eu não entendo como a GM conseguiu essa façanha, que é uma façanha. Ele tem um câmbio de 6 marchas, bem moderno, só que as ressalvas são multimídia. A multimídia dele tem uma inclinação desnecessária, e inclusive essa inclinação reflete à noite no vidro. Porta-mala ainda tem aquele arcaico braço para amassar mala, né? Um carro que custa na faixa de 80 mil não pode ter o porta-mala com esse braço. E o banco dele eu não gostei. Eu até coloquei no meu essas bolinhas aí de massagem que de certa forma melhoraram um pouco a minha postura.
que a gente fica 12 horas por dia e a gente também tem que cuidar da nossa saúde, né? Então ele reduziu esse vão do banco aqui, então melhorou um pouco, tá? Mas o apoio de cabeça não tem regulagem, então ele acaba judiando do pescoço da gente, principalmente aqui, tá? Então são três coisas que eu não gostei. Ver que não existe carro perfeito, existe carro mais perfeito, né? O mais próximo da perfeição. Todos eles têm virtudes e defeitos. Isso é uma opinião minha, pessoal, sabe? Pode ser que o dono de um Up não concorde comigo, o dono do Voyage também não concorde comigo, o dono de um Prisma não concorde comigo. Cada um tem sua opinião. Mas eu procurei ser mais isento possível. O carro não é só um sentimento de amor, né? Ele também tem a parte das brigas, né? E também tem os problemas. Esse é um carro que poderia ser melhor pelo preço que é. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e até a próxima, pessoal.